Olá pessoal, estamos de volta com as discussões acerca do tópico de cinética química da disciplina de Físico-Química 2, GQI 117, da Universidade Federal de Lavras. A partir de agora, nós continuaremos com a discussão desta grande área da Físico-Química, abordando reações um pouco mais complicadas, no sentido de que precisamos reconhecer que a maioria das reações químicas não acontecem sozinhas dentro de um sistema. No conjunto desse aspecto geral de sistemas termodinâmicos um pouco mais complexos, nós daremos enfoque na discussão de hoje nas reações do tipo reversíveis. Precisamos recordar que, do ponto de vista das reações químicas ocorrendo em um determinado sistema, se temos uma dada reação genérica na qual diversos reagentes, diversos produtos podem estar envolvidos, então a taxa de variação com a qual a concentração de qualquer uma dessas espécies se dá com o tempo está relacionada à lei de velocidade que descreve aquela reação química. E é o conhecimento dessa lei de velocidade que nos permite, a partir da integração das respectivas equações diferenciais geradas, encontrar como a concentração é função do tempo. O fato é que até agora temos investigado reações químicas nas condições em que todas elas se davam de forma irreversível, ou seja, reações químicas que, do ponto de vista experimental, apresentam constantes de equilíbrio muito altas, de tal forma que a reação ocorre em um único sentido. Logicamente, isso nem sempre é verdade, e nós podemos ter condições diferentes de ocorrência de reações químicas dentro de um sistema, de tal forma que nós podemos levantar as seguintes hipóteses. E se a reação química ocorrer, por exemplo, de forma reversível? E nesse caso, reversível significa dizer que ela ocorre tanto no sentido em que reagentes formam produtos, quanto no sentido em que produtos formam reagentes. E se, por exemplo, a reação química envolver múltiplas etapas, no sentido de que reagentes se transformam em um determinado conjunto de produtos ou num determinado produto, e estes produtos, então, passam a atuar como reagentes em uma segunda reação química. E ainda, por exemplo, se uma reação química, ao invés de participar de uma única reação, ela participar de várias reações ao mesmo tempo. São todos esses aspectos importantes que nós precisamos levar em consideração na descrição do comportamento cinético dos sistemas, visto que aquilo que é reflexo macroscópico é resultado desse conjunto de reações químicas que podem ocorrer de forma simultânea dentro dos sistemas. Bem, apesar de parecer complicado, na verdade, a cinética química traz para todos esses sistemas uma solução. Dando nome a cada um dos casos, nós então teremos diferentes aspectos reacionais a serem analisados, incluindo o que denominaremos de cinética de reações reversíveis, cinética de reações consecutivas e cinética de reações competitivas. Para cada um desses casos, diferente do que temos visto até agora, nós precisaremos levar em consideração que a taxa de variação da concentração das espécies com o tempo para um dado sistema termodinâmico não dependerá de apenas uma única reação, mas de um conjunto de reações químicas das quais aquela espécie química e sob análise participa. Então, para cada análise reacional, precisaremos lidar com equações diferenciais que são dadas pela soma das taxas de variação da concentração de cada espécie com o tempo para todas as etapas das quais essa espécie química participa. Especificamente, nesse momento, avaliaremos esse contexto para as reações reversíveis.
E veremos, né, que, como parece, não é tão complicado assim. Para entender como se dá o comportamento cinético de sistemas nos quais reações químicas reversíveis acontecem, vamos tomar uma reação química na qual um reagente A se converte em um produto B a partir de uma reação química reversível. Nessa reação química, a reação direta, dita aquela que ocorre em que o sentido de reagentes formam os produtos, tem constante K de velocidade K1, e a reação dita inversa é aquela na qual o produto considerado, nesse caso B, volta a se converter no produto A com constante de velocidade K-1. Para cada uma dessas reações químicas, ou seja, a reação direta e a reação inversa, vamos assumir leis de velocidade de primeira ordem em relação ao componente A para a reação direta e em relação ao componente B para a reação inversa. Dessa maneira, podemos determinar a taxa de variação da concentração de uma espécie com o tempo a partir da soma das contribuições dessas taxas de variação para as etapas nas quais A ou B participam, que neste caso são as etapas de reação direta e de reação inversa. Vejam então que, se queremos encontrar qual é a taxa de variação da concentração de A com o tempo que se dá no sistema como um todo, precisaremos levar em consideração que a concentração de A varia por causa da ocorrência da reação direta, mas também por causa da ocorrência da reação inversa, o que é dado por essa soma dessas duas taxas de variação descritas na equação de soma de taxas de variação, respectivamente, para a reação direta e inversa. Logicamente, se lembrarmos que a velocidade de reação depende da taxa de variação da concentração da espécie com o tempo e do coeficiente estequiométrico, poderemos escrever para cada taxa de variação em cada etapa J, que ela pode ser dada pelo coeficiente estequiométrico daquela espécie naquela reação química considerada, vezes a lei de velocidade da etapa J. Fazendo isso, então, para cada uma das reações reversíveis, teremos para a etapa direta que a taxa de variação da concentração de A com o tempo é igual ao coeficiente estequiométrico de A nesta reação, ou seja, menos 1, multiplicado pela lei de velocidade da etapa direta, que é igual a K1 vezes concentração de A. Analogamente, para a etapa inversa, teremos que a taxa de variação da concentração de A com o tempo é igual ao coeficiente estequiométrico de A para essa reação, que neste caso é igual a mais 1, visto que A é um produto da reação inversa, e a lei de velocidade associada a essa etapa, que é K-1 vezes B. Vejam que a primeira taxa de variação é negativa, visto que a ocorrência da reação direta consome o componente A, enquanto que a segunda taxa de variação é positiva, pois A é formado a partir do consumo de B. Substituindo essas duas taxas de variação na equação global, temos então uma equação diferencial que descreve a taxa de variação da concentração de A com o tempo no sistema global. Para resolver essa equação diferencial, como temos feito para os diversos casos que temos analisado, precisaremos substituir a concentração de B de tal forma a expressá-la como função da concentração do componente A. Podemos fazer isso utilizando as relações estequiométricas que já temos avaliado e ainda considerarmos que, para um determinado sistema no qual apenas o componente A é introduzido inicialmente,
a concentração de B no início do processo reacional é igual a zero. Fazendo isso, teremos a taxa de variação da concentração de A com o tempo como função das constantes de velocidade das reações direta e inversa e da concentração inicial do componente. Reordenando os termos nessa equação, teremos a equação diferencial a seguir, que poderá ser de métodos de resolução de equação diferencial que temos empregado para a maioria dos problemas que temos investigado, ou seja, a partir de uma separação de variáveis. Realizando, então, a colocação dos termos que dependem da concentração de A no primeiro membro e aqueles que dependem do tempo no segundo membro, podemos realizar a integração entre dois estados 1 e 2 em ambos os membros da equação e ao considerarmos que no tempo t1 igual a zero, a concentração de A é a concentração de A inicial, enquanto que no tempo t2 igual a t, a concentração de A é a concentração de AT, podemos, após alguns passos, a equação que se segue, na qual A expressa a dependência entre a concentração de A no tempo t e o próprio tempo t em uma função logarítmica. Podemos simplificar um pouco essa equação se avaliarmos o que acontece no caso de uma reação química reversível, onde em algum momento a condição de equilíbrio de reação será alcançada. Veja que essa condição requer que as propriedades termodinâmicas do sistema, incluindo a concentração das espécies que dela participam, fiquem constantes, ou seja, a taxa de variação da concentração de A com o tempo é igual a zero a partir do momento em que o sistema alcança o estado de equilíbrio termodinâmico de reação. Se fizermos isso para a expressão que encontramos anteriormente para definir a taxa de variação da concentração de A com o tempo, onde a concentração de A no tempo t pode ser substituída pela concentração de A na condição de equilíbrio, podemos então encontrar a relação entre o produto de K menos 1 vezes a concentração de A inicial e a concentração de equilíbrio que multiplica a soma das constantes K de velocidade das reações inversa e direta. Substituindo esse termo na equação que encontramos acima, temos então uma relação um pouco mais simples que estabelece que o logaritmo da razão entre a concentração de A no tempo t menos a concentração de A no equilíbrio, dividido pela concentração de A inicial menos a concentração de A no equilíbrio, é igual ao negativo da soma das constantes de velocidade das reações inversa e direta, multiplicado pelo tempo de reação. Para analisarmos esse comportamento do ponto de vista cinético e experimental, vamos analisar graficamente o que significa esse comportamento. Para fazer essa análise, vamos expressar, como mostra a equação a seguir, a concentração de A como uma função explícita do tempo. Além disso, observemos que na condição de equilíbrio de reação, onde a concentração de A foi definida como concentração de A no equilíbrio, podemos estabelecer uma relação entre a concentração de equilíbrio das espécies A e B como uma relação entre as constantes de velocidade da reação direta e inversa. Vejam que essa equação nos permite estabelecer, a partir da razão entre as constantes de velocidade, qual é também a razão entre as concentrações das espécies, uma vez que a reação química tem alcançado a condição de equilíbrio de reação. Vejam no gráfico a seguir a representação da variação da concentração de A e de B com o tempo
para uma reação química reversível, na qual a constante de velocidade da reação direta é igual à constante de velocidade da reação inversa, sendo ambas iguais a 50 segundos a menos 1. Notem que as curvas que são estabelecidas para cada um dos componentes, ou seja, o reagente A e o produto B, são similares àquelas que seriam observadas para uma reação química irreversível, no qual apenas a reação direta acontece. A diferença é que, enquanto que na reação química irreversível, a concentração do componente A, o reagente, tende a zero à medida que a reação química tende para um tempo muito alto, neste caso, as concentrações das espécies A e B tenderão para suas concentrações no estado de equilíbrio. Se, entretanto, avaliarmos uma situação na qual a constante de velocidade da reação direta é metade da constante de velocidade da reação inversa, veremos que, à medida que o tempo de reação aumenta, as concentrações das espécies A e B, na condição de equilíbrio, são tais que a concentração da espécie A será o dobro da concentração da espécie B. Isso faz bastante sentido, visto que, sendo a reação química inversa a que possui maior constante de velocidade, haverá um deslocamento do equilíbrio químico no sentido de formação dos reagentes para a condição de equilíbrio de reação. Resultado oposto é observado se agora a constante de velocidade da reação direta for o dobro da constante de velocidade da reação inversa. Nesse caso, teremos o estabelecimento de uma situação de equilíbrio, no qual a concentração da espécie B é o dobro da concentração da espécie A. Toda a discussão feita até aqui pode parecer bastante óbvia, principalmente se olharmos que a razão entre as concentrações das espécies B e A no estado de equilíbrio definem a própria constante de equilíbrio da reação química sob investigação. Esse resultado sugere que o estado de equilíbrio guarda uma relação com as velocidades das reações direta e inversa, no qual, de alguma maneira, o sistema faz com que a concentração da espécie permaneça constante através da igualdade entre as velocidades de consumo e de formação desse componente à medida que o tempo passa. Essa é uma coincidência matemática que se dá na condição de equilíbrio termodinâmico, mas que não o define. E, portanto, precisamos deixar bastante claro que a relação entre a constante de equilíbrio e as constantes de velocidade de reação direta e inversa são, de forma bastante surpreendente, determinadas para apenas alguns tipos específicos de reação. E isso discutiremos mais adiante no nosso curso. Finalizamos, então, a cinética das reações reversíveis, mas percebam que, ainda abrindo espaço para algumas discussões referentes a esse tema, que serão analisadas no momento oportuno, quando discutirmos as reações químicas elementares. Antes de fazê-lo, avaliaremos um outro conjunto de reações que também são, de forma complexa,
determinadas pela ocorrência de várias reações simultâneas, que são, como descrito no início deste vídeo, as reações competitivas e as reações consecutivas.